Em primeiro lugar, não poderia ser diferente Ryomen Sukuna, o rei das maldições, que de acordo com a lenda, era um demônio imaginário durante a Era Heian, mas na verdade era um feiticeiro muito poderoso que outros feiticeiros do Jujutsu da Época de Ouro deram tudo de si para derrotá-lo, mas acabaram caindo um após o outro. Sukuna existiu ao longo dos tempos, transformando-se em um objeto amaldiçoado após a sua morte, um estado onde ele dividiu seu poder em 20 dedos indestrutíveis, o que resultou em um de seus dedos sendo consumido por Itadori no início da obra, e com o passar dela, Sukuna conseguiu transferir sua alma para o corpo de Megumi, cujo qual ele pode controlar livremente, ao contrário do que acontecia com Itadori. No passado, Sukuna realizou feitos incríveis. Foi ele quem derrotou, por exemplo, sozinho, o Esquadrão Estrelas, Sol e Lua e os 5 generais vazios. O impacto que o Sukuna deixou na história até morrer lhe rendeu o título de feiticeiro mais forte da história, bem como também o de Rei das Maldições, e era considerado o espírito amaldiçoado mais forte da história. Sukuna também é o personagem com a maior quantidade de energia amaldiçoada da obra. Nem mesmo Yuto Kotsu possui tanta energia quanto ele, ao ponto do feiticeiro de grau especial especular que o vilão talvez tenha cerca de 2 vezes ou mais energia que ele. Além disso, não é apenas a quantidade, o controle de Sukuna sobre a energia amaldiçoada é simplesmente insano. Ele é capaz de usar técnica amaldiçoada reversa, pode alterar as características do seu domínio com facilidade e até mesmo pode aplicar a mesma lógica para sua técnica amaldiçoada, assim como vimos ele fazer para derrotar Satoru Gojo. E por falar em suas técnicas, as mais usadas são o desmantelar e o clivar, onde o desmantelar é um corte padrão usado para fatiar objetos inanimados. No entanto, também pode ser usado contra espíritos amaldiçoados e feiticeiros com grande eficácia. O clivar é um ataque de corte que se ajusta dependendo da natureza do alvo e do nível de energia amaldiçoada para cortá-los de uma só vez, e também pode ser usada com variações, como por exemplo o formato de corte em teia de aranha, mas isso, claro, se revelou ainda mais poderoso quando Sukuna usou Mahoraga para aprender como conseguir bular o infinito do Gojo e aprendeu a projetar o corte em um espaço escolhido, ou seja, ao invés de fazer os cortes irem em direção ao Gojo, ele fez o corte surgir no espaço que o Gojo estava, e por isso foi capaz de não ultrapassar o Mugen, mas sim criar um corte depois dele. Sukuna também pode criar e manipular chamas para ataques de longo alcance, formando assim uma flecha de fogo, que foi usada em sua batalha contra Jogo e também contra Mahoraga no arco de Shibuya. Sukuna também pode usar amplificação de domínio, uma técnica que amplifica a energia amaldiçoada uma hora contendo seu próprio domínio, e assim ele consegue neutralizar a técnica inata de outros feiticeiros ou maldições. A sua expansão de domínio é o Santuário Malévolo, e assim Sukuna cria um santuário budista decorado com caveiras que tem um traço único. Ele não cria um espaço separado usando a barreira e faz um uso de um voto vinculativo e permite a rota de fuga, fazendo assim com que aumente consideravelmente a área efetiva do acerto garantido para um raio máximo de quase 200 metros, e assim ele consegue disparar o clivar e o desmantelar dentro desse raio de alcance. Com o corpo de Megumi, ele tem acesso à técnica das 10 sombras e mostrou um uso incrível dela, principalmente quando criou uma sombra nova ao fundir várias outras, que recebeu o nome de Agito, e também quando fez o uso do Mahoraga, a sombra mais forte do arsenal da técnica herdada do clã Zenin, cujo qual se adapta às técnicas do inimigo. E lógico, não posso esquecer de mencionar também que após a luta contra Gojo, Sukuna voltou para a forma do seu corpo original, que possui 4 braços e 2 bocas, algo que lhe dá uma vantagem grande em combate, já que com 4 braços ele pode usar 2 para fazer selos de mão, enquanto usa 2 para batalhar, e por causa das 2 bocas, ele pode recitar um encantamento para fortalecer seus feitiços, uma delas sem precisar parar para respirar. E por último, mas não menos importante, Yorozu cria uma réplica de uma das suas armas antigas para ele usar, através de um voto de ligação pouco antes de morrer, e essa arma é a Kamutoki, que é capaz de descarregar eletricidade.